Peraí, deixa eu abrir aqui o... Pronto, agora está gravando, tá, gente? Então, a ideia é eu escolhi um fundo que eu acho que é um fundo bem interessante de logística e que recentemente fez algumas movimentações. Então, eu acho que o relatório deles é bem completo, então eu queria usar ele como referência. A gente chegou a falar dele no grupo, tá? Então, eu vou até compartilhar minha tela inteira, que eu acho que fica mais fácil para a gente acompanhar, porque eu vou ter que ir mudando de um lado para o outro. Vocês só me avisam quando vocês estiverem vendo. Vocês estão bem? Sim. Tá. Tô vendo, sim. Então, tá bom. Bom, deixa eu voltar aqui para a tela. Então, aí, vocês estão vendo o relatório, né? Sim, a sua tela. Tá, beleza. Deixa eu só ver se eu consigo aumentar aqui um pouquinho. Então, eu vou fazer com vocês exatamente como eu faço, tá, gente? Mas não quer dizer que o que eu faço é certo, é a verdade única, é só para vocês entenderem a linha de raciocínio que eu tenho quando eu vou analisar um fundo, quando eu coloco até os comentários que eu coloco no grupo. Então, é só para vocês entenderem o racional. E, obviamente, cada um desenvolve a sua metodologia e melhora até, e cada um tem seu entendimento, né, do negócio em si. Então, é só para começar a dar como é que eu falo? Para começar a dar um norte para vocês, porque eu vejo que muita gente fala, ai, meu Deus, eu não sei como é que eu faço, eu não sei o que eu faço, eu abro o fundo, eu não sei o que eu faço. Então, essa aqui é mais para dar um norte para vocês. Então, ok, já passei da fase do status invest, tá, gente? O status invest é só a primeira porta. Você vai lá, olha, vê o preço da cota, vê quanto está pagando de dividend yield, blá, e aí vamos olhar em detalhe, olha o relatório. O relatório, se vocês clicarem nessa parte aqui de comunicado, vocês acham os últimos relatórios aqui nesse ponto, tá? Vamos lá. Aqui. Então, esse fundo, que é o CSHG, né, ou HGLG 11, que é um fundo de logística, esse fundo é do Credit Suisse, que é eu até abri aqui para vocês, se tiverem curiosidade, né, eles têm uma área de private bank, né, o Credit Suisse, ele é um banco internacional, eles têm uma área de private bank, tem uma área de asset management, que é a gestão de ativos, e dentro dessa área tem a área de fundos imobiliários, eles têm até um site só sobre a parte de fundos imobiliários. Então, como curiosidade, né, eles têm 7 fundos imobiliários hoje no mercado. É uma das gestoras que eu acho que é mais qualificada, gosto muito dos relatórios deles, pode ver que é um relatório extenso e bem detalhado. Então, esse daqui é o de novembro, tá? Então, o que eles começam aqui informando? Qual que é a cota de valor de mercado? É sempre, né, fechamento do último mês, a cota patrimonial, né, que é a divisão do patrimônio do fundo versus o número de cotas emitidas, valor de mercado, ou seja, esse fundo ele é gigantesco, ele tem um patrimônio de 3,1 bilhões, é um dos maiores que tem na Bolsa, tá? E também um dos maiores em número de cotistas, né? Você tem quase 260 mil cotistas aqui nesse fundo. Espera só um pouquinho, gente. Ok, voltei. Eles anunciaram nesse relatório de novembro, então, como é que funciona? Esse relatório é de novembro, é o dividendo que vai pagar em dezembro. É um pagamento de 78 centavos por cota. Eles falam aqui qual que é a área bruta alocável, a ABL é a área bruta alocável, 691 mil metros quadrados, esse é o dividend yield deles, quase 6%, tem um retorno mensal aí de 2,7%, a vacância deles hoje está um pouco alta, 16,6%, porque eles tiveram uma saída de um inquilino, depois vai mostrar aí na frente,
mas em compensação a vacância financeira ela está abaixo de 10%, que é bem razoável, tá? Aí aqui, se vocês começar, é muito importante ler principalmente essa parte do comentário do gestor, porque aqui ele conta mais ou menos tudo o que está acontecendo dentro do fundo, né? Então eles falaram que o resultado por cota foi 55 centavos, mas eles estão distribuindo 0,78, que equivale a 99,2% do resultado que eles tiveram de julho a novembro. O interessante, especificamente nesse fundo, o que eles fazem? Eles anunciam um valor de distribuição de proventos antecipadamente, independente do resultado. Então, se vocês olharem, até aqui no Estados Invest, que é mais fácil de enxergar, ele tem uma distribuição linear de dividendos, tá? Se você olhar aqui, né, porque agora é legal de olhar todos os fundos, porque já tem de janeiro, praticamente de janeiro a dezembro. Então, vocês veem, inclusive até em 2020, eles distribuíram mais do que 2019, mas é muito, muito linear essa distribuição. Isso é muito importante de analisar, né, dentro de um fundo, se ele tem essa constância. Se ele tiver muitas baixas ou se ele tiver muitos picos, isso é um ponto a ser observado e você avaliar dentro do relatório do fundo o que é que está acontecendo. Então, por exemplo, se tem uma baixa num determinado mês ou se tem um pico num determinado mês, volta lá no Estado Se Investe e olha o relatório daquele mês para entender o que está acontecendo, né? Porque ele vai dizer, aconteceu isso, nós tivemos uma saída, uma redução de receita, porque saiu um inquilino, mas a gente já repôs, então tem toda essa explicação dentro dos relatórios, tá? Aqui, esse fundo, ele tem um desenvolvimento dentro, né, então eles compraram um centro logístico e eles tiveram que fazer uma reforma nesse centro, então eles entregaram para essa empresa Alfa Logística aqui, que começou a fazer, e já começou a fazer o pagamento, né, do contrato de locação. Então, aqui até eles falam, essa entrega levaria o fundo a um menor nível de vacância física, ou seja, eles iam conseguir, quando eles estavam conseguindo reduzir essa vacância de 16%, eles receberam a informação de que esse galpão aqui, aí eles colocaram num fato relevante, tá, gente? É importante também ler fato relevante. Se o nome já diz, se é fato relevante, é porque é relevante. Então é importante você ler, porque tem alguma coisa de movimentação dentro do fundo. Então, que saiu o Walmart, né? O Walmart Brasil saiu desse galpão Betim, né? Que elevou a vacância física para 16%. O que é legal é que eles são muito transparentes, né? Eles falam, olha, a gente estava querendo reduzir essa vacância física, tinha esse centro logístico engatilhado, a gente ia começar a receber, mas infelizmente teve essa questão do Walmart pedir para sair, né? E então isso aqui que aconteceu, acabou elevando de novo a vacância. Mas esse fundo específico, eles tiveram uma sacada muito legal, que eu acho que foi o Vinícius que eu não lembro exatamente quem foi que levantou a bola, eu fui atrás e eu achei muito legal isso daqui, que a multa que teria que ser paga pelo Walmart, ela vai ficar dentro de uma conta, né, fechada, né, que eles não podem movimentar, equivalente a 6,20, equivalente a 114 milhões, que dá 6,22 por cota, só que eles não vão distribuir essa multa de uma vez, porque eles combinaram com o Walmart que eles vão começar eles só vão começar a distribuir, eles vão distribuir mensalmente, né, e depois, quando eles conseguirem alugar de novo o local, né, que é esse galpão Betim, que eles vão começar a distribuir essas cotas, ou seja, eles dão uma garantia para o cotista, né, que eles estão realmente se preocupando com a rentabilidade, né, não é à toa que ele distribui aí linearmente, e aí ele fala que
essa multa não vai afetar a vacância financeira, né, porque vai fazer essa negociação de tal dinheiro preso lá nessa conta em nome da própria Walmart Brasil, tá? E aqui eles também falam que dentro do eles fecharam o mês de novembro com 29 centavos por cota de resultados acumulados. Lembra que eu falei que eles são lineares, eles informam que eles vão distribuir X milhões, que dá os 78 centavos por cota, e isso vai acumulando. Por quê? Porque o fundo ele tem a obrigação de fazer distribuição de 95% num semestre, né? Então, o que ele vai acumulando, em algum momento ele vai ter que liberar e ainda não distribuiu. Então, ele vai ter um momento que ele vai distribuir. Esse fundo, especificamente, todo mundo fala assim, mas é uma cota cara, tal. Mas ele definitivamente uma boa oportunidade aí nesse segmento logístico, principalmente devido a essa gestão muito clara, né, muito transparente do Credit Suisse, tá? E aí aqui, Oi. Só quero complementar isso aí que você falou, porque eu acho que eu vi num dos vídeos do professor, não sei se foi do professor Barona, se foi do Arthur, que essa sacada que eles fizeram aí é porque é o seguinte, se esse dinheiro entrasse na conta do fundo, eles eram obrigatórios a distribuir de uma vez. E aí o que aconteceria? Se eles distribuíssem de uma vez, ia vir um dividendo muito alto, todo mundo ia receber num mês, assim, e depois ia ter a vacância, os dividendos iam cair, e, consequentemente, os preços da cota também ia cair. Exatamente. Aí, o que eles fizeram foi travar esse dinheiro para ir recebendo aos poucos, mensalmente, como se fosse o valor do aluguel que o inquilino pagaria. E só depois que alugasse o galpão é que eles pegariam esse valor todo para o fundo de uma vez. Sim, que aí ia distribuir o restante. É meio que uma jogada para evitar uma queda do preço da cota e uma desvalorização do fundo, enfim, mais ou menos isso. Também, mas eu acho também, eu vejo por um lado até mais positivo deles quererem também evitar que haja uma movimentação no mercado, obviamente, né, que você pode ter uma movimentação de queda, mas também pode ter uma movimentação de alta, sabe? Porque do mesmo jeito que tem gente comprando ainda aquele FAMB 11, tem gente comprando aquele de Macaé, lá da XP, quando um cara vê uma distribuição de rendimento lá em cima, acha, porque olha, só naquele mês, vai achar que aquilo é recorrente, que sempre vai acontecer, e aí entra no fundo, e aí, logicamente, por uma questão de mercado, isso acaba movimentando o valor da cota. Então, por isso que eu acho que eles fizeram de uma forma inteligente essa questão de ir distribuindo pouco a pouco, né? Outra coisa também que eles colocam... Eu particularmente, eu gosto dessa gestora também. Eu vejo, tipo assim, uma gestora muito boa. Sim. Você já vê pela qualidade do relatório, né? Que é muito, muito detalhado. Bom, aí eles começam explicando aqui tudo que eles vão falar no relatório, então, dos resultados, da carteira, as informações, do que eles estão adquirindo, e vão falar aqui da rescisão do galpão. Então, aqui da parte dos resultados, 100% dos aluguéis recebidos, né, isso é excelente, não tiveram nenhum tipo de inadimplência. Aí eles falam aqui que eles tiveram uma questão da sazonalidade do aluguel do ativo da Volkswagen, que é pago trimestralmente. Isso aqui também impacta, né, nos dividendos. Se eles ficassem replicando isso nos dividendos todos os meses, imagina a confusão que ia ser, entendeu? Então, por isso que eles têm aquilo que eu falei, o time de gestão manteve o patamar de distribuição em 78 por cota, né? Porque o que eles fazem, as correções em dezembro, que serão pagas em janeiro, né?
Aí ele fala um pouco do mercado, né, falando que esse fundo, especificamente, teve uma avaliação dos ativos, lembra, né, que a gente falou numa das reuniões passadas com essa questão de avaliação de ativos, isso é super importante com relação ao valor patrimonial, de saber que o valor patrimonial está atualizado. Então, eles contrataram a Cushman & Wakefield, que é uma das mais top, assim, do mercado, e que valorizou o patrimônio em 4,23%, né? E isso dá um impacto de 1,8% no valor patrimonial na cota do fundo. Então, a partir do relatório de dezembro, essa cota vai ser reajustada, tá? Aí aqui eles falam um pouco da vacância, né? Lembra daqueles 16% aqui, da absorção líquida da área locável, que subiu um pouquinho aqui, obviamente, por causa dessa saída do Walmart. Eu adoro essa questão assim visual, né, de você olhar e você saber exatamente onde estão estão localizados os ativos do fundo. Então eles têm ativos em Santa Catarina, São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Pernambuco, sendo que São Paulo é onde está 16% da taxa da vacância está em São Paulo, mas é a maior parte do estoque deles, né, de área locável, né? Então, aqui eles falam, a gente atuou em 3 frentes. Então, aqui eles tinham um contrato com a Via Varejo, já conseguiram um inquilino, que é a Nakata. A Nakata é uma empresa do setor automobilístico, não sei se vocês já ouviram falar dela. O Centro Logístico correram lá para poder fazer a entrega da obra para uma nova locatária, e aí começar já a receber os aluguéis desse centro logístico. O Galpão Betim é esse que a gente conversou, que foi entregue, agora eles vão ter que, até eles falam, o time de gestão está analisando as opções existentes para a gestão comercial do imóvel, né, especialmente viabilidade de modularização do galpão, ou seja, em vez de né, o que pensa uma gestão ativa? Eu tinha um galpão que era de um inquilino só. O cara saiu, eu não vou correr mais esse risco, vou tentar mudar para uma ocupação multi-inquilinos, porque o que ele faz? Ele diversifica os inquilinos, pulveriza o risco, diminui o risco, né? Aqui eles têm um ativo, esse Master Office, que, por sinal, é do lado da minha casa, lá em São Paulo, que realmente é um mico aquilo, não sei por que eles têm aquilo na carteira, deve ter sido uma boa oportunidade, eles acharam que ia dar uma oportunidade, mas não é realmente, então eles vão fazer a alienação desse ativo, ou seja, estão pensando em vender, né? Aí aqui tem a porcentagem do aluguel contratado. Bom, tem outras informações aqui que é sempre importante dar uma lida, né? Resumo de informações. Então, para quem que eles estão alugando? Então, estão alugando para Volkswagen, lojas americanas, Kremer, Ambev, Tetra Pak, Bosch, só a empresa grande, com grande diversificação também em setores, né? Não está só no varejo, não está só em bebidas, não está só em alimentício, eles têm uma diversificação aqui da contratação, né? Aqui eles falam qual que é a composição da cota patrimonial, né? Então, como é que eles chegam nesse número de 147 aqui? Eles fizeram o valor dos imóveis, dos FIIs que eles têm em carteira, das obrigações que eles têm que pagar. O que são as obrigações? São todas as despesas, essas reformas de imóveis que eles estão fazendo, junto ao que eles têm de caixa e de contas a receber, e aí eles têm um patrimônio líquido aí de 2,7 bi, que dividido pelo número de cotas, 18 milhões de cotas, chega nesse 147. Que esse valor aqui é o valor que seria o valor patrimonial, né? Que não é o valor de mercado, que se a gente olhar hoje na cotação, ele está 160 e alguma coisa, né? Deixa eu ver aqui.
169, foi o que ele fechou aqui, 169, né? Então, aqui ele explica quais são as obrigações do fundo. Então, assim, é um relatório super, hiper, mega completo, porque eles chegam aqui até falar o que a equipe de engenharia está fazendo, o que eles fizeram nessa questão do centro logístico de Cumbica, quais são as intervenções que eles estão fazendo, as melhorias, blá, 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 colocam tudo aqui, né, em detalhes. Tem um outro aqui que eles estão informando. Aqui tem outro, eles fizeram a aquisição, né, conforme um fato relevante que foi divulgado no dia 30 de novembro, eles adquiriram mais um condomínio de galpões em Louveira, fica no interior de São Paulo. É uma área que tem bastante... É um polo de centro logístico, né? Também fizeram uma outra aquisição aqui. Deixa eu descer um pouco, porque senão vai ficar muito extenso. E aí aqui eles contam toda a história, né, do galpão de Betim. Acho que é legal, quem quiser, né, quem se interessar, é uma negociação bem interessante que eles fizeram aqui, vale dar uma lida para tentar entender, e se não entender, joga a dúvida lá no grupo, para a gente poder discutir. E aqui é a composição do resultado, né? Isso aqui é um DRE, gente, por isso que muitas vezes eu falo que fundos imobiliários, eles são mais simples de serem analisados do que uma ação, por exemplo. Porque eles têm as receitas de locação, então, ou seja, os aluguéis que eles vão recebendo, né, os rendimentos mobiliários, que são as receitas que são advindas dos FIIs que eles têm em carteira, os ganhos de capital, porque eventualmente eles vendem uma cota, que nem a gente, se a gente vender com lucro, tem um ganho de capital, eles pagam imposto de renda, tira as despesas imobiliárias, as despesas que eles têm, despesas financeiras, despesas operacionais, e aí eles têm um resultado, 10.188. Só que se você pegar esses 10.188 e dividir pelos 18 milhões de números de cota, vocês não chegam no 0,78 centavos, tá? Por quê? Porque aquilo que eu falei, eles têm um rendimento linear anunciado, que são que dá o 0,78 centavos. Se vocês pegarem esses 14.380.000 e dividirem pelo número de cotas, vai dar exatamente o ponto 78 que eles informam aqui no começo. Esse aqui, tá? Então, só é uma curiosidade de como é que eles fazem esse cálculo, tá? Gente, se vocês tiverem qualquer dúvida, vocês me falam. Aí, aqui, esse relatóriozinho aqui, esse gráfico, né? Peraí, só um minutinho, desculpa. Esse gráfico aqui, eles informam, então, como é que na escadinha, né? Como é que eles chegam nessa receita aqui de locação, que deveria pelo menos ser aqui, ó, exatamente igual, 9.197.329, tá? Então, vocês acham aqui porque eles partem de uma receita aqui projetada, potencial, com base na competência de outubro, vão tirando todas as despesas operacionais e tal, e chegam aqui nos 9 milhões que foi o resultado de despesas, tá? Aqui tem aqueles 29 centavos que eu falei, né, que eles têm acumulado aí para poder ainda distribuir, né? Isso aqui é a rentabilidade do fundo, tá? Então, dentro do MEI, rentabilidade de 2,7, ainda dentro do ano, assim como vocês devem estar acompanhando, eu espero que vocês estão acompanhando, né? O IFIX, ele está descolado da Bolsa, tá, gente? Porque a movimentação, muita gente achava que ia permanecer igual, o IFIX acima da Bolsa. Só que o que aconteceu? A Bolsa, ela está sofrendo agora, até o Reinaldo, que é o especialista aqui em Bolsa no grupo, pode me ajudar. Ela está... por que a Bolsa está valorizando tanto? Não é porque a situação está muito melhor agora, ou muito diferente com relação à pandemia, nada. Está havendo um fluxo de investimento internacional
entrando no Brasil. Se vocês procurarem, vocês vão ver que o fluxo que antes estava negativo em 60 e poucos bilhões, ou seja, saíram 60 e poucos bilhões de dólares do Brasil, os investidores no momento da crise se assustaram, todo mundo foi lá e sacou, tirou do Brasil, e agora está voltando, e agora está em 14 bilhões, se eu não me engano. Tá? Então, é por isso que a Bolsa está decolando, mas o IFIX, ele, que é o índice de fundos imobiliários, ele não recebe esse tipo de fluxo. Eu não tenho o número exato, mas a grande maioria dos investidores em fundos imobiliários são pessoas físicas. Tá? Então, essa é a grande diferença. A gente ainda vai ver esse movimento descolado, porque a economia ainda não se recuperou, né? A gente ainda está, principalmente os fundos de shopping, fundos de hotéis, tal, eles estão meio que puxando isso para baixo, né? A maioria dos fundos, eles estão com, exceto os de logística, né? Eles estão muito descontados ainda por toda a situação que a gente está vivendo e que a gente vem falando aí desde que a gente começou o grupo, né? Aqui eles falam também dos pregões, né, de qual que é a liquidez. Lógico, é um fundo extremamente líquido, teve um movimento de 136 milhões aí no mês, tá, que isso daí dá mais ou menos uns 3 milhões dia. Olha como está crescendo o número de cotistas, né? Então, de dezembro de 2019 eram 148 mil, e agora são 260 mil, eles fizeram uma emissão nova, né, então aumentou o número de cotistas, mas essa tendência aqui você vê em quase todos os grupos, né, todos os fundos. Deixa eu voltar aqui, desculpa que eu tenho que ir admitindo o que vai chegando. Aqui ele fala, então, quais são os ativos, os investimentos que eles têm, né, então 70% praticamente são imóveis, mas eles têm investimentos, e que é o que gera aquela receita financeira, né, que está lá no DRE. A gente vai, porque para quem é de administração, para quem é de finanças, para quem é de contábeis, é muito fácil entender isso, tá? Faz todo sentido. Então, eu estou falando para quem realmente não conhece. Então, é bom vocês irem ligando os pontinhos, né? Então aquela despesa, aquela receita financeira vem da onde? Eles investem em renda fixa, eles investem em CRIs, eles investem em FIIs, entendeu? Então, é daí que vem as receitas deles. Então, aqui eles fazem uma divisão dos empreendimentos, tá? Bem diversificado, né? Tem bastante coisa aqui. A distribuição geográfica, né, que a gente, uma explosão daquele primeiro gráfico que eles tinham mostrado, né, então dá para ver que bem... Acho que o Thiago, Thiago, ó, e tem na sua terra, Uberlândia. Aqui eles falam da vacância, né, que bateu os 17% lá com a saída do Walmart. Aqui fala um pouco de revisional de contrato. Isso aqui é muito interessante. 40% dos contratos vão ser revistos só a partir de 2024, tá? E que é a mesma coisa, e também 81% dos contratos vencem a partir de 2024, né? Aqui tem a questão de qual que é o indexador, que a gente já falou também, ou seja, está quase meio a meio aí, GPM e IPCA. A maior parte, quase 65%, né, são contratos típicos e atípicos, e 35% são atípicos, né? Isso aqui é muito importante, né? O ativo AAA são os ativos mais top que existem, são os ativos que seguem todas as normas de segurança, que têm certificações de qualidade, que têm certificações de sustentabilidade, por exemplo, o LEED, não sei se vocês já ouviram falar do LEED, que é um certificado internacional que garante que aquele empreendimento segue todas as normas em N quesitos com relação à sustentabilidade.
Então, esses aqui são os top da galáxia, tá? E aí aqui eles começam a falar de cada um, né? Colocam detalhes. Aquele que eu falei que é do lado da minha casa, que é um mico, esse daqui, esse Master Office, né? Bom, aí começa todo, é só mais foto e detalhamento aqui dos que te poupa também o trabalho de você ter que ir lá buscar na internet para ver, né? Tem gente, a maioria das pessoas não, mas muita gente é visual. Você tem que ver, olhar no que eu estou investindo, né? E eles já fazem isso por você. Agora tem fundos que o cara não coloca nem nada, não quer, procura no Google. Que mais aqui? Deixa eu ver. É isso aqui. Aqui eles falam, né, da taxa de administração, 0,6% ao ano, né, uma taxa relativamente baixa. E aqui quem nunca, não sei se vocês já viram, mas a maioria dos fundos eles colocam aqui um glossário, né? Então, quando vocês veem lá do lado de uma palavra, o númerozinho 1, é para você se referir aqui ao glossário, que você consegue achar todas as explicações. O que é o pipeline, o que é receita de locação, despesas imobiliárias, blá, blá, blá. Tudo aquilo que eu falei, tá vendo? Que eu falei, despesas imobiliárias, que é condomínio, IPTU, taxa, todas as despesas que o fundo tem. Rendimento imobiliário, esses rendimentos... Desculpa, gente, cachorro. Os rendimentos com os CRIs, LCIs, fundo de renda fixa que eles têm. Então, assim, tem dúvida? Olha aqui no glossário, tá? E aí, enfim, é isso, um relatório super mega completo, tá? Eu trouxe ele porque eu acho que é um dos mais completos que eu já vi, né? Lógico que eu tenho mais de 400 fundos, gente, eu não olhei todos os relatórios que existem, mas que eu lembro, esse é um dos mais completos que eu já analisei, tá? E aí eu queria só trazer para vocês, então, essa visão, como é que eu olho, como é que eu enxergo, né? E, lógico, você não se baseia só no relatório do fundo, tem alguma coisa que você não sabe, que você não entende, vai dar um Google, né? Procura para ver se entende melhor. Faz que nem não sei se foi a Elaine ou foi a Bárbara que falou agora. Elaine, tem dúvida? Procura lá, HGLG, professor Baroni, HGLG Arthur Moraes, HGLG Suno Research. Cara, eles sempre têm, esses grandes fundos sempre têm material, sempre tem coisa falando deles. Isso que é o legal de se investir em fundos consolidados, fundos grandes como esse. Você corre menos risco, você tem uma gestão mais ativa, você tem diversificação de ativos, tem diversificação de inquilinos, tudo aquilo que a gente já falou em reuniões anteriores que são essenciais, fatores essenciais para você decidir se você compra ou não um fundo, tá? Agora eu vou respirar, tomar uma água, peraí. Parece uma metralhadora, né, gente? Alguém tem alguma dúvida? Eu não estou olhando o chat, tá? Mas eu vou olhar agora. Não, só... é a Maria Luísa, você falou, se puder dar mais um, fica melhor, só agora que eu vi, desculpa. Vocês têm alguma dúvida, gente? Algum comentário a fazer? Priscila, a minha dúvida é muito simples, mas como eu estou bem no comecinho, me explica essa questão, o que é a liquidez? Me explica melhor isso. Eu não consigo entender muito bem. Tá, liquidez é o quanto o fundo ele é negociado em bolsa. Quanto ele faz de negócio na bolsa diariamente, naquele caso, ali no relatório ele estava falando mensal, tá? Um fundo que tem uma boa liquidez, ele negocia ao redor de 1 milhão por dia, tá? Então, você consegue enxergar isso no Status Invest, deixa eu olhar aqui, deixa eu te mostrar aqui. Isso é venda e compra das cotas? Exatamente. Onde está aqui a liquidez dele? Aqui, ó. Não, 7 milhões, ele negociou 7
dos últimos 30 dias, né? Então, ele pode ter tido uma negociação maior. Eu acho que isso aqui também acaba sendo influenciado pelas emissões, né? Mas é um fundo que é... Por que acontece? Assim como a renda fixa, quanto mais liquidez você tiver, melhor, né? O que importa para você, como cotista, que um fundo tenha liquidez? Importa que se na hora que você quiser sair, você vai lá colocar a sua ordem de venda no home broker e você vai conseguir vender. Essa é a grande importância que tem o fato do fundo ser líquido ou não, né? O quanto você consegue, quão fácil é para você se desfazer. Porque, por exemplo, quem hoje tem um FAMB 11, quem tem um daquele de Macaé, lá, que eu sempre esqueço o nome daquele fundo XPMC, se eu não me engano, é XPMC. Como agora a notícia já está correndo muito no mercado, é bem mais difícil de você conseguir vender, porque tem um monte de gente querendo vender, concorda? Então, é uma questão de oferta e demanda, né? Se o fundo é um fundo bom, é um fundo que está sendo negociado, que nem esse HGLG, você vai lá, você vai colocar sua ordem de compra no home broker. Aliás, gente, isso é uma dica que eu quero dar para vocês, que eu acho que eu não falei em nenhuma das nossas reuniões. Usem o home broker. Tanto na Rico, quanto na Easy Invest, eu acho que em outras também, eles têm aquele home broker para iniciantes, ou home broker fácil, ou sei lá, algum nome que se dá. Aquilo lá é uma furada. Porque você pode tanto... normalmente você vai acabar vendendo, se você está, vamos supor, você está comprando, quando você entra no home broker, você olha lá que aquele ativo, o HGLG, ele teve o máximo no dia de X, o quanto foi negociado no dia anterior e qual que é a mínima. Aí você vai fazer uma jogadinha ali, você vai colocar uns 2, 3 centavos mais ou menos, entendeu? Para você poder vender num preço bom. Se você usa aquele que é o simplista, que é o mais fácil, que você vai lá e a própria Rico bota o valor para você, ou a própria Easy Invest bota o valor para você, você perde dinheiro. E eu posso falar isso por experiência própria, porque os primeiros que eu comprei, eu fiz isso e depois me arrependi. Dá uma diferença muito significativa. Então, não tenham medo do home broker, ele não morde ninguém, mas usem o home broker. Não usem... Por mais que você abre aquilo, se assustar, ai meu Deus, aquele monte de luz piscando, tal, não sei o quê, relaxa, não vai acontecer nada se você não fizer, assim, se você seguir o passo a passo, não acontece nada de errado. Mas é importante usar o home broker para você fazer boas negociações, tá? Então, agora voltando, né, a questão de ser líquido, quando você bota a sua ordem lá de venda no home broker, em poucos minutos, foi executada. O fundo imobiliário, ele demora um pouquinho, normalmente é mais no final do dia que ele acaba sendo executado, mas ele é executado dentro daquele dia. Se o fundo não tem liquidez, a sua ordem de compra ela não é executada, ela é cancelada, você tem que mandar de novo no dia seguinte, no dia seguinte, até você conseguir vender. Entendeu? Entendi. Então, por isso que é importante a questão da liquidez, tá? Obrigada. Pri, posso tirar uma dúvida? Claro. Primeiro eu queria agradecer, porque na última reunião eu pedi para você fazer uma leitura de um relatório, eu acho que você fez de uma forma tão completa que eu já estou me sentindo bem mais à vontade para fazer isso também. Agora, como a gente entrou no assunto de compra e de venda, né, no home broker, a minha dúvida é, quando você vai se desfazer de um FII, você se desfaz da quantidade total, ou pode acontecer, por exemplo, naquele dia, ter comprador para uma parte do que você colocou à disposição, e não o grupo? Você que determina. Você que determina. Você não precisa vender todas as suas cotas. Você pode vender uma ou duas. Assim, mas se eu coloco, por exemplo, eu tenho num FII lá com 500 cotas, e falo que eu decido que eu vou me desfazer de 300 cotas dele.
Daí coloco 300 cotas à venda lá. Tá, entendi. Entendeu? Aí eu só consigo executar essa venda se tiver um comprador com interesse nessas 300 cotas? Ou posso acabar o dia com venda de 150 cotas, por exemplo? Pode, ele executa parcial. Ah, tá, entendi. Obrigada. Se o dentro do painel lá de negociação, se tiver um cotista, um investidor que esteja interessado em adquirir 150 cotas, ele adquire essas suas 150 cotas, aí você tem uma ordem parcialmente executada. Tá perfeito, obrigada. Só que aí, se não tiver outra, eles cancelam o restante da ordem, tá? Mas os 150 que você já vendeu... A ordem vale para o dia, então? Vale para o dia, mas não, você tem como colocar uma ordem para valer. Tem. Ah, tá. Tem como você colocar um prazo. Ou tem um tipo de ordem que você coloca até vencer, se eu não me engano. É que eu não tenho, até cancelar. Eu não tenho muita experiência nesse negócio de venda, tá, gente? Porque eu não vendo. Eu nunca vendi nada ainda. Mas, assim, dentro do que eu sei, né, porque o meu marido já vendeu, então eu sei que tem essas possibilidades aí. Tá, perfeito, obrigada. Nada. Priscila. Oi, Joyce. Tudo bom? Tudo. Só para complementar nessa parte da venda, você consegue programar a data igual na compra. Então, por exemplo, você pode pegar e programar. Eu estou com uma ordem, inclusive, de venda, apesar de não costumar vender muito título, FII, até porque tem imposto de renda, né, no caso que você vende com ganho, mas você consegue programar. É só na hora de que você vai fazer a boleta, você alterar ali naquele calendáriozinho até quando você quer que aquela ordem fique válida. Sim. Tá bom? Tanto para compra quanto para venda. Funciona do mesmo jeito. Só não faça, isso não funciona se você usa a boleta FAST, que é aquela que você falou do simplificado, aí não rola. Se você usa a boleta convencional, você consegue alterar a data de validade da ordem. Entendi. Isso daí. Na verdade, assim, ele tem 4 opções, né? Ele tem uma, para hoje, então, é a que já acho que é default, né? Que é a de hoje. Tem o executa ou cancela, né? Então, ou ele faz ou ele cancela dentro daquele dia, né? Se não tiver uma contraparte. Aí tem essa que você falou, Joyce, muito obrigada pela contribuição, é isso mesmo. Tá? Você coloca uma data, ou você coloca até cancelar, porque aí ele vai carregando lá até cancelar, né? Até uma data indeterminada, né? Ela fica até ela ser cancelada ou executada. Então, só toma cuidado na hora que vocês forem mexer isso no home broker, né? Tem que prestar bastante atenção nas condições que vocês estão colocando, tá? Alguém tem mais alguma coisa? Senão, eu já vou começar a falar dos shoppings. Beleza, então. Vocês estão vendo, eu vou mandar todos os links, tá, gente, depois eu coloco tudo no grupão lá, mando para vocês esses links. Então, a ideia hoje é falar um pouquinho, um panorama sobre o setor de shoppings. Depois de hotéis, o setor de shoppings, por motivos óbvios, foi o mais afetado, né, pela pandemia, porque teve a questão dos fechamentos, porque ainda tem shoppings tem regiões que não estão funcionando no mesmo horário, São Paulo, que estava na verde, já voltou para amarela, aí estende horário, é aquela confusão toda, ninguém sabe mais nem que horas que abre o shopping, né? Mas é um setor que vou mostrar várias informações, assim, que eu coletei na internet. Ele é um setor que, diferente de outros países, por exemplo, nos Estados Unidos, se vocês forem procurar informações sobre como é que está o setor de shopping centers nos Estados Unidos, teve muito shopping center fechando. Por quê? Porque lá eles têm uma experiência diferente com o shopping center do que no Brasil. No Brasil, os shopping centers, eles são centros de entretenimento, eles são centros de experiência ao consumidor. Lá não, é um centro de consumo. Se eu não vou consumir, estou no meio da pandemia, eu não vou ao shopping,
né? Aqui não, quem nunca foi no shopping e saiu sem nada na mão, né? Às vezes acontece, você vai lá, você só vai para ir no cinema, ou você vai lá só para almoçar, ou você vai lá, isso, né, nos bons tempos, antes de pandemia, mas muita gente saía sem comprar nada, né? E os shopping centers, especialmente, né, em São Paulo, eles estão muito adensados, eles são muito em lugares onde tem um adensamento. Então, você vê aquele shopping que está ali inserido no meio da cidade, né? Ele faz parte da cidade, tem um entorno gigante, então são terrenos muito valorizados, então é muito difícil que vá lá e pá, vamos fechar esse shopping, né? Eu trouxe, é legal entrar nessa Associação Brasileira de Shopping Centers, né, a associação oficial. Então, só de curiosidade, peguei aqui, os números são de 2019, né, em 2019 nós tínhamos 577 shoppings no Brasil, e tinham 21 para inaugurar em 2020. E vocês acreditem ou não, nós tivemos inaugurações em 2020, quer ver, eu até achei aqui, cadê? Inaugurações do setor. Em 2020 foram 7 inaugurações, sendo 3 delas em São Paulo e as 3 no meio da pandemia. Ou seja, existe mercado, o mercado não morreu, não vai fechar shopping, mas a questão principal com relação a shopping é que ele está muito relacionado à economia, né? Então, se a gente conseguir que o Brasil consiga sair dessa crise, consiga fazer os ajustes fiscais, não dar as pedaladas que o pessoal estava falando aí, tal, a tendência é que os shoppings comecem a voar de novo, porque tem muita demanda reprimida, né? Mas eles estão intimamente ligados à questão econômica. Então, não sei se vocês acompanharam, eu até coloquei lá no canal essa semana, os dados de varejo que vieram para novembro não foram bons. Teve uma queda de 10%, mesmo com o crescimento das vendas de e-commerce e mesmo com a Black Friday. Tá? Por quê? Porque é um setor muito sensível, é muito volátil, né? É muito sensível ao fato de que o Bolsa Família reduziu, ao fato de quem tem hoje recursos e está no despertar financeiro que nem todos nós, a gente está preferindo poupar do que investir, do que gastar no shopping, né? Tem a falta da oportunidade também, porque está todo mundo com medo, eu vou no shopping, é um lugar mais adensado, mais aglomerado, posso pegar o Covid, entendeu? Então tem uma série de coisas que acabam afetando o shopping, mas definitivamente não é um setor que vai se encerrar ou que vão ter fechamentos, né? Inclusive, o próprio gestor, né, um dos fundadores da Hedging Greenfield, que é o cara lá da Credit Suisse, desse fundo dessa gestora que a gente acabou de mencionar, de olhar aí o relatório, ele fala que é uma oportunidade de ganho de capital. Na visão dele, tem muitos shoppings ainda, né, eles estão os preços muito descontados, tá até escrito aqui, eu vou mandar para vocês depois, e, gente, eu só peguei matéria que saiu agora, recente, isso aqui foi começo de dezembro, tá? Então, esse cara aqui, que é o André Freitas, que ele é o sócio e CEO da Red, ele está dizendo que existe uma possibilidade de ganho de capital, ou seja, valorização de cota, né, você compra por 100, daqui a pouco está 120, mas não é, assim, imediato, né, não acha que vai ser no primeiro trimestre de 2021, mesmo porque qual que é a ideia do fundo imobiliário é que seja para médio e longo prazo, então ele entende que existe essa possibilidade, então acho que legal que vocês considerem, quem não está considerando fundos de shopping na carteira, considerem, obviamente, procurem fundos que sejam bons fundos. Eu até puxei aqui no Funds Explorer, hoje nós tem lá 23
fundos de shopping, né, com cotas aí diversas, né, valores de cota diversos, e aí tá aqui é o que ele falou, tá vendo? Teve esse aqui que é o maior, que é o da própria Redding Glifo, teve uma perda aí de 25% acumulada no ano, o da XP, o XP Malls, VISC 11, todos eles é o que ele fala, que estão descontados, né, você não tem, esse XPML11, ele tá até que tá no 1 lá, né, mas a maioria, se você olhar, tá tudo abaixo de 1, e tem muitos fundos bons, grandes, né, com um grande número de ativos. Eu acho que lá na primeira reunião eu falei bastante desse VISC 11, é um fundo que eu pessoalmente tenho na carteira, eu acho que é um fundo bem, bem bacana, eu gosto muito dessa Vinci também como gestora. Então, assim, existem várias, não existem uma quantidade gigantesca de fundos de shopping, né, você vê aí que são 23, mas com certeza existem bons fundos que dá para você pensar em ter na carteira, né? Só cuidado com os monoativos, né? Temos fundos aqui, esse ABCP aqui eu já aviso para vocês que é uma encrenca, tá? Corram desse fundo. E tem outros aqui também que tem, a maioria é um ativo só, né? Ou seja, é um único shopping. Depois eu vou mandar esse Excel aqui para vocês, mas foi extraído do próprio Funds Explorer, tá? É óbvio, né, gente, quando eu falo que o VISC 11 é legal, assim como sempre, eu não estou indicando nada para ninguém, eu até falei para vocês, aprendam a ver o relatório para tomarem as próprias decisões, né? É importante dizer isso, porque vai, né, que alguém acha que eu estou indicando e não estou. Nem tenho condições de fazer isso. Aqui tem uma outra matéria que saiu da Eu Quero Investir, que é a EQI. A EQI, ela é uma corretora nova, na verdade, o EQI é uma corretora nova, né, que foi lançada aí, ela é uma spin-off, ela era um agente autônomo da XP e virou uma das maiores, corretora, acho que eles já são corretores. E o material deles é bem legal, eu sugiro que vocês leiam esse material, assinem o Morning Call deles, que é bem legal para quem está pensando na parte de ações. Eles falam aqui, né, que o shopping tem terceiro trimestre de recuperação, mas os desafios seguem, e aí aqui eles listam, né. O primeiro deles é um desabastecimento do comércio, por quê? Porque as indústrias não retomaram a normalidade de produção. Então, alguns tiveram insumos aumentados e eles não vão conseguir atender, inclusive, demanda de Natal, tá? E o outro é o que a gente está vendo, né, que é o aumento de número de casos, infelizmente, e a gente sabe que agora, nessas festas de fim de ano, tende a piorar. Sabe que tem as vacinas que estão para sair, mas a gente ainda está num imbróglio aí, quanto tempo, hoje mesmo eu estava vendo uma entrevista do cara da Anvisa, que tem 60 dias ainda para eles começarem a analisar, ou seja, quem é de São Paulo e ouviu o Dória falando, sabe que tudo que ele falou é um monte de groselha, porque não vai conseguir no dia 25 de janeiro, que é dia de aniversário de São Paulo, começar a vacinação nenhuma, né? Então, porque sem aprovação da Anvisa não tem vacinação. E aqui eles falam, ele fala principalmente das administradoras de shoppings que estão listadas em bolsa. E aí aqui você tem um outro que eu tenho mais duas matérias, tem duas matérias da Suno em que eles falam que para o BTG é hora de comprar ações, né, que são da área de shoppings. Mas é óbvio, né, se estão recomendando que se compre as ações das administradoras de shopping, é porque existe uma expectativa do mercado de que esse segmento vai crescer. Então, de novo, né, vamos conectando os pontos aí, quem está interessado em fundo imobiliário que seja de shopping, pode surfar essa mesma onda. A mesma coisa, o Credit Suisse também vê retomada do setor de shopping e aumenta os preços-alvos dessas administradoras, que é essa Alliance, a Multiplan, Iguatemi, BR Malls, BR Properties, tá? E que mais que eu tenho aqui para vocês? No meio dessa pandemia aí,
já, recentemente agora, dia 4, inaugurou um novo shopping em São Paulo de luxo, que é esse CJ Shops aqui, que é da JHSF, né, que tem uma parceria com o XP Malls, que tem 30% desse shopping. Ou seja, se acredita, ele está na Haddock Lobo. Haddock Lobo, para quem não conhece São Paulo, ela é uma travessa da Avenida Paulista, ela é um lugar hiper, mega, ultra nobre, tá? É muito, muito, muito nobre mesmo, e foi inaugurado, ou seja, existe aposta de que realmente, eu não gosto de falar aposta, né, mas existe uma expectativa no mercado que é uma expectativa de que realmente cresça esse mercado de shoppings. E aí, por último, teve uma notícia que saiu aqui, essa aqui é um pouquinho mais antiga, que os lojistas de shoppings vão receber uma linha de crédito especial de até 5 milhões para poder se recuperar aí eles falam, né, que o setor foi super afetado na pandemia, e aí eles têm um programa nacional de apoio às microempresas do Pronamp, que na parceria com a Caixa Econômica Federal e a própria Abrace, aquela que eu mostrei no início, né, da Associação Brasileira de Shopping Centers, de certa forma, fazer uma injeção aí em linhas de crédito para lojistas. Uma outra informação que saiu também recentemente é que eu não gosto da notícia, mas ela é boa para shoppings, é que o governo vai buscar formas de incentivar créditos, ou seja, com antecipação de FGTS para o ano que vem, antecipação de 13º, desculpa, não é FGTS, liberação de parte do FGTS, aquela velha fórmula que a gente já viu 1000 vezes acontecer. Eu não gosto, eu acho que para o Brasil crescer tem que ser investimento em infraestrutura para geração de empregos e desenvolvimento do país. Não acredito num país que seja baseado somente em crédito, né, em crédito para consumo, mas é o que se tem para o momento. E isso, de certa forma, acaba influenciando, logicamente, esse setor de shopping, porque a gente sabe que todo mundo vai lá e começa a comprar. Bom, todo mundo sabe que o pessoal gastou, as vendas da Ambev dizem tudo, né? Quanto que o povo gastou em cerveja, o fundo emergencial, o auxílio emergencial. Mas, lógico, a gente não tô julgando, é uma questão que, com certeza, movimenta a economia e, consequentemente, movimenta esse setor de shoppings. Resumo da ópera: se você pensa em shopping, é para médio e longo prazo, não adianta ficar olhando muito no curto prazo, porque ele vai continuar com volatilidade, a gente não sabe como é que vai ser no começo do ano, depois das festas, que todo mundo se reunisse, começarem a aumentar muito os casos, eles podem começar as restrições de novo, e aí, obviamente, vai afetar, né, as vendas dos shoppings e do setor como um todo. Então, tem que tomar cuidado só nisso, né, pensar, mas que existem, sim, boas oportunidades, tem que ser avaliado para a gente poder ter bons ativos aí, até mesmo diversificação da carteira. Então, basicamente, essa é o panorama aí do setor de shopping centers. Acho que é isso, acho que eu não esqueci mais nada que eu ia falar. Vocês têm alguma dúvida? Alguém quer contribuir com alguma coisa? Alguém trabalha na área, né? De repente trabalha nessa área de shoppings, como é que tá vendo? Hoje vocês estão quietinhos, gente. Priscila, só uma observação. Fala. Aqui na minha cidade, o Ribeirão Shopping, que é o shopping maior, eu fui esse final de semana com meu filho, com meus netinhos, estava lotado. Então, assim, parece que o corona foi embora, que não tem mais. Sim. Mas, sim. assim, é só um detalhe. Eu não sei como é que estão nas outras cidades, né? Mas aqui, os shoppings estão lotados. Eles medem a temperatura na hora que você chega, mas, né? Uhum. Mas não, é isso. Não muda nada, né? Deixa eu até Uhum. Em São Paulo faz tempo que eu não vou no shopping, nem lembro quando foi a última vez que eu fui ao shopping, mas quando eu fui tinha bastante gente. Em São Paulo a gente sente bastante em mercado, supermercado, porque a gente tem muito hipermercado em São Paulo, né? E assim, é como se nada tivesse acontecendo, né?
O pessoal não Aqui leva também. a sério, não. Rinaldo, você ia falar? Oi, Pri. Só ia comentar, aqui em São Paulo eu vou bastante no Shopping Moca. É um shopping bem próximo do metrô também. Ele tá bem cheio e eu conheço alguns sócios de lojas lá. Eles estão falando que tá com um movimento bem interessante agora para o final do ano. Não esperavam até esse movimento. Eles conseguiram renegociar um pouco o valor dos aluguéis e isso está ajudando também. Então, geralmente, existe um custo muito alto em dezembro para os lojistas, né? Para pagar tanto as taxas quanto os encargos do 13º, exatamente. E parece que eles fizeram uma boa negociação, então até os gestores dos fundos imobiliários estão abertos para isso, né? Passar esse movimento, e a expectativa é boa. Então é para incentivar realmente o consumo, né? Sim. Então, falando sobre a IKEA lá, a IKEA foi comprada pelo BTG. Ah, é verdade. É isso aí. Era um dos maiores escritórios da XP. Sim. E o BTG está vindo muito forte para o Brasil, comprou alguns escritórios e a IKEA foi um deles. Eu gosto bastante da IKEA, até não sei se você olha, tem o morning call deles, eu gosto, eles têm uma linguagem fácil, né, de entendimento. Até aquela Money Week, quem organizou foram eles. Eu não sei se ainda as lives estão no ar, mas vale a pena assistir, tem muito material bom lá. Eles fizeram lives com pessoas muito relevantes do mercado, então acho que sempre é bom, concorrência é sempre bom, né? Com certeza, o escritório deles era sensacional, minha conta ficava embaixo da IKEA, o assessor que eu tinha lá é um amigo que até hoje, ele tenta me levar pro BTG e tudo, mas o pessoal é fantástico, assim, eles como profissionais, assim. Legal. Acho que a Joyce ia falar. Ah, não, a Elaine. Fala, Elaine. Eu posso falar um pouco da experiência que eu tenho aqui, apesar de que shoppings aqui não faz parte de nenhum fundo imobiliário, mas esse final de semana eu estive no shopping e realmente está parecendo que não existe coronavírus, né? Eles medem temperatura, tem questão do álcool em gel para tudo quanto é lado, as lojas e o fone, assim, o áudio do shopping, assim, estão sempre comentando sobre as boas práticas para evitar o coronavírus, você tem que entrar com máscara, enfim. Em relação à lojista, meu pai trabalha em shopping, ele é vendedor numa loja, ele falou que as vendas vêm crescendo nos últimos meses, então, assim, efeito vamos dizer assim, esfriamento da pandemia, né? Muita gente já pegou e está meio que desleixado mesmo. E a questão do fim do ano, né? Acho que está aquecendo as vendas também. Então, está aumentando mesmo o movimento no shopping. Enquanto a relação a shopping, administração de shopping, meu marido trabalhou na administração de um shopping, então eu tenho contato com algumas pessoas. E teve muito, com a questão da pandemia, teve muita corte de gastos. Eles cortaram muitos gastos com funcionário, com energia, enfim, com muita coisa. Então, eles conseguiram passar a pandemia num estágio, assim, razoável. Mesmo com as lojas fechadas. E aquela coisa que você falou, né? O shopping no Brasil é muito difícil de fechar, porque em várias cidades não existe outro entretenimento a não ser shopping. Cinema, tudo bem que existe aí os Netflix da vida, que tem muita gente que está preferindo ver filme em casa, mas o cinema ainda é no shopping, então não tem jeito. Se você quiser assistir um filme no escurinho do cinema, é no shopping. Verdade. E fora o cinema também tem outros tipos de entretenimento, né? Tem aquelas lojas de games, tem feiras, exposições em shopping. Então, assim, por mais que o shopping esteja sofrendo agora,
eu ainda acredito, assim, essa é a minha opinião, eu acredito que após a vacina, o shopping vai, assim, os FIIs de shopping vão crescer bastante. Então, eu aportei em alguns shops, já, como as cotas subiram, os shoppings que eu aportei, deu uma alta agora no final do ano dessas cotas, eu não quis aportar de novo para não aumentar meu PM. Mas, porque eu acredito que em janeiro pode ser que tenha uma quedazinha de novo. Mas eu acredito também que o shopping vai ser um bom investimento para longo prazo. Sim, eu também acho, também concordo. Acho que a Joyce ia falar, né, Joyce? Pri, então, falando de shopping, acho que um grande diferencial da questão shopping Brasil e shopping em outros lugares do mundo, principalmente Estados Unidos, é a questão, igual ela falou, o shopping no Brasil está muito relacionado a serviço também, né? A gente tem academia, Sim. Eu moro aqui na região de Itaquera, então no shopping você tem a parte de clínicas médicas, tem uma parte grande de entretenimento. No Brasil, o shopping também está relacionado à segurança, porque a gente sabe Sim. que a gente se sente muito mais seguro aí fazer compra no shopping do que andar pelas ruas da cidade, principalmente quando a gente fala de São Paulo. Perfeito. Então, tem esse item. Você colocou muito bem, shoppings no Brasil, eles estão dentro das cidades, né? Então, ele faz parte realmente da movimentação de pessoas. Eu trabalho do lado do Shopping Paulista, shopping estava fervendo. Sério? O shopping estava fervendo, né? E uma coisa... que tem também, eu conversei com algumas pessoas, lojistas, como você está andando, ainda mais que eu almoço quase no shopping quase que diariamente, diminuiu o caroço, né, aquelas pessoas que vão só para andar, e você está tendo muito mais ticket, né, as pessoas indo e realmente executando compras. Entendi. Então, às vezes, nem está tão cheio, mas quem está indo está comprando, porque tem a questão, apesar do povo ser muito surtado na questão da pandemia, infelizmente, mas... os que se cuidam estão deixando para fazer essas saídas, que vamos sair, gente, as pessoas vão sair, porque a gente está nessa pandemia há muito tempo, né, então você tem uma necessidade, as pessoas têm necessidade, infelizmente deveriam se cuidar mais, né, tomar mais as devidas precauções, mas as pessoas têm necessidade de sair, né, de comprar mesmo, de executar, e é bom que comprem até certo modo, porque é assim que você gira a economia, porque senão, se todo mundo só guardar dinheiro em casa, a economia paralisa, né? E a gente tem necessidade de realizar compras, de consumir as coisas, e é assim que as coisas se movimentam. Mas um outro lado de tudo isso que a gente está falando de shopping, tem também, principalmente eu tenho visto lá no da Paulista, muita loja, muito espaço fechado, né? Então a gente tem que entender que shopping realmente tem uma oportunidade, mas é uma oportunidade de longo prazo, que deve ter ainda bastante oscilação no caminho, principalmente quando a gente tiver a extinção total desse provento que o governo está pagando para as pessoas com, esqueci o nome agora, fundo emergencial, isso, auxílio emergencial. Então, a gente vai ter ainda muita oscilação nisso. Se no começo do ano o Dória, aqui em São Paulo, continuar evoluindo nas bandeiras, a gente pode ter um momento de choque de novo, então janeiro realmente talvez seja um novo momento de oportunidade para comprar com preços mais interessantes, mas a gente ainda vai ter vacância bastante nesse mercado, então vai ter oscilação. Quem tiver a fim de entrar tem que estar com estômago para entender que é um ativo interessante, com uma oportunidade, mas que não é para amanhã, né? Ele realmente é para um prazo mais alongado e tem que estar preparado para as oscilações. Eu até brinquei no vídeo que eu falei, oscila para cima e para baixo, gente. Oscilação não é só para cima, não só vai. Exatamente. A gente adoraria que só subisse, mas só sobe a renda fixa. A renda variável oscila para os dois lados, né? E tem uma coisa também, né, gente, na hora que vocês forem analisar, se vocês considerarem, quem não tem fundo de shopping, estiver considerando aí comprar, muito cuidado com o dividend yield. Porque muitos dos aluguéis que foram suspensos, eles entraram como diferidos e vão começar a ser pagos agora. Então, o dividend yield, ele pode ser que ele esteja distorcido, porque justamente vai ter uma receita não recorrente que vai entrar aí para o fundo, vai subir o dividend yield, mas isso tem que ler os relatórios, olhar o anualizado, porque um fundo que pagava 35
centavos por cota, de repente ele começar a pagar 70, não existe mágica, não tem almoço grátis, olha e vê o que está acontecendo, verifica lá no relatório se eles não estão pagando diferidos, tá? Muito cuidado para quem não está em fundos de shopping e está pensando em comprar, tem esse detalhezinho aí, tá? Alguém tem mais alguma colocação? É importante, gente, não é demonizar os shoppings, não, acho que nem o consumo, tá? Acho que é do jeito que eu falei, parece que eu não sou a favor do consumo. Não, eu sou a favor do consumo, lógico, é o que movimenta o país, tem que se consumir, mas eu acho que uma economia baseada não funciona, né? Então, que é o que a gente vem carregando há muitos anos aí. É por isso que a gente fala, é o consumo com consciência, né? É o consumo inteligente, consumir todos nós precisamos, tá certíssimo. Sim. E é isso que a gente vem estudando exatamente isso para auxiliar as pessoas nisso, né? Uhum. Todos temos que consumir, é só consumir com prudência, né? Que é o que, infelizmente, a maioria não faz. Exatamente. Eu acho que eu falei, né, no grupo, gente, que eu ia comentar sobre isso. Tanto eu, como o Reinaldo, como a Joyce, nós estamos nós fazemos um curso, né, de educadores financeiros, né, então hoje eu estou trabalhando com isso, nós estamos todos trabalhando com isso, mas eu tenho um compromisso com vocês, porque eu criei o grupo antes de pensar, de imaginar que eu trabalharia com essa questão de educação financeira. Então, esse grupo, tudo que eu fizer aqui, falar com vocês, vai ser sempre, né, esse bate-papo gratuito, sem cobrança, mas se vocês conhecerem pessoas, se vocês tiverem a oportunidade de divulgar e falar, olha, conheço pessoas que podem ajudar vocês na área de investimentos, né, então, eu seria muito grata divulgando o meu Instagram, o Instagram da Joyce, e o meu YouTube, o que vocês puderem fazer, para mim seria ótimo. Eu não sou muito boa de marketing, como vocês podem ver, né, mas assim, é que eu fiquei um pouco constrangida, porque eu falei assim, eu criei um negócio, de repente o pessoal achou que eu criei o grupo para fazer merchan, e não é, entendeu? E eu gosto muito do grupo, acho que é um grupo super unido, um grupo que super interage, tem boas informações, eu não quero perder isso, tá? Então, só queria aproveitar e esclarecer, explicar para vocês que tem essa oportunidade, quem precisar, quem quiser indicar para alguma mentoria, estamos aí disponíveis, tá bom? Alguém tem mais alguma colocação? Não? Priscila. Oi. Eu queria te perguntar para você e para o grupo. Por exemplo, vocês fazem aporte, o que vocês, assim, do ponto de vista de vocês que têm um pouco mais de experiência, vocês aportam em todos os fundos que vocês têm, ou vocês aportam um só até atingir um valor? Como é que vocês fazem essa questão do aporte? O que eu tenho feito agora é que eu cheguei num número de FIIs que eu não quero mais crescer minha carteira em número de fundos imobiliários, né? Então, o que eu estou fazendo quando eu tenho a oportunidade de aportar, eu vejo qual que está com melhor oportunidade, né? E tem alguns fundos que já estão me gerando rendimentos suficientes para eu comprar mais uma cota, então eu acabo comprando mais uma cota daquele fundo imobiliário, mas é uma análise que eu faço, assim, a cada aporte, eu faço aportes de 15 em 15 dias, porque eu tiro uma parte do meu adiantamento e tiro uma parte do meu salário no fim do mês, e aí eu olho ali, vejo o que eu vou aportar, se eu vou para ações, se eu vou para fundos imobiliários, é uma análise que eu faço ali na hora, mas eu fechei minha carteira, não, só vou mexer agora no balanceamento dela daqui a uns 6 meses. Aí eu não sei como que outras pessoas fazem, a Elaine, a Joy. O Reinaldo, acho que... Eu posso falar? Pode, Elaine, pode falar.
Eu comecei com FIIs, assim, já tenho estudando, já tem um bom tempo, assim, de julho para cá, na verdade. Mas a aportar, eu comecei a aportar em outubro. Tá. E o que eu venho fazendo? Eu venho diversificando meus aportes. Eu não aporto sempre uma grande quantidade no mesmo FII, por exemplo. Eu aporto um pouquinho em cada. Uhum. E eu olho, como você falou, eu olho o que está mais descontado, eu olho o que está... eu olho os relatórios, os últimos relatórios, eu vejo qual que tá com mais oportunidade de crescer, de vir mais dividendos. Porque eu para falar a verdade, eu olho muito os proventos. Não que eu só olho isso, mas eu acho assim que se eu estou colocando em FII, em imobiliário, o que eu quero é o provento. Então, eu não vou colocar eu não vou aportar num fundo que tá com baixo provento agora. Eu vou aportar num que está me dando um provento um pouco melhor. Pelo menos eu tenho essa estratégia para mim. Uhum. E eu nunca aporto tudo de uma vez no início do mês ou no final do mês. Eu sempre vou aportando aos poucos. Agora a cota baixou, vou lá e coloco um pouquinho. Agora a cota subiu, eu espero um pouquinho. Esse daqui tá com melhor oportunidade, eu boto um pouquinho nesse. Nunca tudo de uma vez. Esse mês mesmo eu coloquei 3. Uhum. 3 fundos. E eu tô com uma carteira de 12 fundos. Que para mim tá ótimo, porque para acompanhar, eu acho que mais que isso eu não consigo, não. Isso aí. Joyce, você ia falar? Então, o que eu fiz quando eu comecei? Eu escolhi alguns setores, então eu queria um de tijolo, um de fundo, um de fundo, um de shopping, um de logística. Então eu escolhi os que eu tipo, um grupo de FIIs, um de cada, por exemplo, e aí eu ia fazendo que nem ela, eu também não aporto tudo num dia só, eu reservo aquele valor e eu vou analisando, vou acompanhando dentro do mês o melhor momento que eu entendo para fazer aporte. Eu olho o PV, o preço sobre o valor patrimonial, olho a rentabilidade, e aí durante o mês eu vou fazer os meus aportes. Eu nunca concentrei em um só. Então, se eu tinha 4, eu comprava uma cota de cada um. Aí no outro mês eu tinha dinheiro, eu comprava de novo, uma cota de cada um, a não ser que um tivesse descolado, tivesse com um PVP muito alto, aí eu deixava ele e colocava no outro que o PVP, para mim, estivesse mais aceitável, com um yield legal. Então, eu ia fazendo esses balanceamentos. Hoje eu também já estou com 13 FIIs, também já cheguei no meu limite, dos que eu gosto também, os que eu consigo acompanhar. Então, eu já não acrescento mais FIIs, eu só aumento o percentual deles dentro da minha carteira. E hoje já também, não só mais... Eu comecei com fundos imobiliários, hoje já tem a parte de ações, já tenho as minhas outras carteiras, então dentro do mês vai dividindo. Mas quando eu comecei com FIIs, a minha estratégia foi essa. Eu escolhi um grupo, tipo 4, e eu ia aportando nesses e ia variando até ele chegar no que eu tinha programado para da participação de cada um dentro da minha carteira. É isso aí. Tá certo. Obrigada, gente. Imagina. É isso, então, gente. Bom, se ninguém tem mais nenhum comentário, eu acho que eu queria só desejar para vocês um lindo Natal, que vocês possam estar o mais próximo possível da família. Se não der para encontrar, que façam um Teams, né, que façam um Meet, um Zoom, para poder, né, todo mundo se ver. Esse ano foi um ano muito difícil, um ano muito duro, mas eu acredito que também foi um ano de despertar, né, eu acho que a gente teve a oportunidade de parar um pouco e pensar um pouco nas coisas, né, na vida de uma forma um pouco mais fora do automático, né, que é o que a gente normalmente faz, principalmente quem mora em cidade grande sabe como é que é, aquela coisa, levantar, pegar o carro e trabalhar, voltar. Então, eu, pessoalmente, tive uma experiência excelente esse ano de acúmulo de conhecimento, de descoberta de coisas que eu gosto de fazer e que eu nem sabia que eu gostava. Então, eu espero que 2021 seja muito melhor para todos nós, que a gente continue na união do grupo. Eu agradeço demais por vocês estarem aí sempre firmes e fortes na reunião. E vamos continuar, no ano que vem, crescendo mais, todo mundo de mão dada,
rumo ao topo da montanha, chegando todo mundo na riqueza, né? Não só de conhecimento, mas também essa riqueza que é ótima, que são os encontros que a gente tem aí todos os meses, tá bom? E vamos continuar com as de ações também, tá, gente, para o ano que vem. Vamos diversificando. Ano que vem a gente começa a falar de ação exterior, de PDR, de tudo. Vamos botar tudo na carteira. Tá bom, gente? Obrigada, fiquem com Deus. Bom Natal e feliz ano novo para vocês. Um beijo. Obrigada, Priscila, para você também, viu? Obrigada, querida mãe. Eu estou muito feliz nesse grupo, que porque bom. eu não sei nada. E assim, eu fiz a jornada, mas assim, é um caminho longo, né? Então, assim, vocês, o Reinaldo, não sei se ele está ainda, mas assim, eu quero agradecer, porque ontem que eu finalizei a última aula, né? Assim, legal. E para mim foi muito bom por isso, porque como eu estou começando, esses conceitos básicos para mim também é muito importante, né? Então, assim, eu estou muito feliz, quero agradecer todo mundo do grupo, porque assim, eu estou aprendendo bastante. Então, para mim está valendo muito a pena. Fico feliz. É isso que importa. Que legal, hein? Parabéns aí. Obrigada, Obrigado, Priscila. Parabéns aí por mais uma aula legal. Muito conteúdo, muito conhecimento aí. Legal, gente. Obrigada. Valeu. Até a próxima. Até. Tchau, tchau. Até, gente. Um abraço. Beijo, tchau. Tchau. Todo mundo saiu.